One small step for man. I have a dream. Hablo en nombre de los niños que en el mundo no tienen un pedazo de pan. You shall never surrender. Salve, rapaziada, voltando então com os vídeos, e nessa sequência o tema trabalhado vai ser a Guerra Fria. Eu vou tentar passar de um jeito diferente, eu vou usar como base para isso os super-heróis da Marvel. Por isso, a escolha do jogo Marvel Ultimate Alliance. Meu computador é movido a lenha, então não dá pra rodar o último jogo da Marvel, então vai ter que ser esse clássico aqui mesmo. O jogo é um pouco antigo, então os personagens estão um pouco diferentes do que vocês conhecem hoje, porque é de uma época em que gostar de super-herói não era tão legal como é hoje. Então vamos lá, porque com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Eu entendi a referência. Peraí, já comecei levando pancada aqui. Aí você me pergunta, mas César, por que trabalhar com super-heróis? Bom, o que a gente tem que entender é que durante a Guerra Fria, nós não teremos um embate direto entre as duas grandes potências do período que vão protagonizar essa Guerra Fria, né? Que era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou chamada aqui só de União Soviética, para facilitar, né? E os Estados Unidos. Então, por não ter um embate direto, essa guerra virou praticamente uma guerra cultural. Então, eles usavam da propaganda para tentar disseminar os seus ideais ao redor do mundo e tentar, assim, formar novas alianças com novos países. Ultron Warrior. E pensar que o Ultron é tão popular nos quadrinhos e ficou tão ruim no cinema, né? Fazer o quê? Então, nessa guerra cultural, nessa guerra de propagandas, praticamente tudo nos Estados Unidos vai ser carregado de ideologia. Os quadrinhos, os filmes, os livros, não que hoje não seja, mas deu para entender. Eles tentavam passar o seu discurso, sua ideologia nesses veículos de comunicação, justamente para tentar formar novas alianças. Nossa, levando cor aqui, gente. Ajuda aí, pelo amor de Deus. Vocês ficam os três aí, um cara e dois aqui. Trabalho em equipe é sempre ruim, sempre vai dar errado. Um exemplo muito grande que nós temos desse período aí sobre esse embate cultural aí, a gente pode falar que é o Rocky 4, que é quando o Stallone vai se vestir aí de bandeira dos Estados Unidos, bem parecido aqui com o nosso Homelander sem grife, ou o Capitão América, e ele vai lutar diretamente contra o Dolph Lundgren, que interpretava um boxeador soviético. Então é tudo muito romantizado, é a bandeira dos Estados Unidos contra a bandeira da União Soviética e todo aquele discurso anticomunista também. E nessas armas ideológicas, desses veículos de propaganda, eles tentavam sempre denunciar o que havia de ruim. Nossa, surgiu do nada que os inimigos parecem gente em carnaval de cidade pequena. A cidade tem 5 mil habitantes e quando chega no carnaval tem 25 e ninguém sabe de onde veio. E tentava denunciar o que o outro tinha de ruim, né? E um dos veículos mais usados para propagar esses ideais serão os quadrinhos. Só que quando eu fizer referência a quadrinho e super-herói aqui no vídeo, basicamente eu tô falando da ideologia americana, o que os americanos pensavam. Porque nós não temos nenhum quadrinho soviético conhecido, então basicamente tudo que eu falar vai ser sobre a perspectiva dos americanos. Esses heróis que são os grandes salvadores do mundo, né, desde que o mundo seja só a América do Norte, ou mais precisamente os Estados Unidos. O resto, o mundo, eles não estão muito se importando, não. E o exemplo talvez mais claro disso aí tudo é o nosso Capitão América do Norte. Nossa, tô quase amassando o teclado aqui. Vamos. O resto do time vocês podem ajudar também, tá? Não fica assistindo só não. E o Capitão América porque ele já teve aí várias capas estampadas onde ele batia em referências ao regime socialista. Na verdade não só ele, né, mas como todos os heróis daquele período basicamente. Porque do seu surgimento até os dias atuais, os quadrinhos sempre estiveram ligados a transformações sociais. Os acontecimentos da vida real, né, no mundo real, Vamos lá, Capitão. refletiam de alguma forma ou de outra dentro dos quadrinhos. E é isso que torna os quadrinhos uma fonte histórica tão rica, né, tão interessante da gente trabalhar para compreender o contexto histórico, né? Tá bom, não quero papo. O próprio Stan Lee, que é um dos caras aí mais conhecidos aí quando o assunto é cultura pop, é cultura super-herói em geral, ele tinha um olhar muito aguçado para as coisas que aconteciam no cotidiano. E todas as suas obras expressavam isso, né, de alguma forma ou de outra. É por isso que o pessoal gostava tanto dele, né, porque se sentia identificado, se sentia representado ali com os personagens, os dramas e todas as questões mundanas, né, que ele colocava dentro das suas histórias. O Peter Parker, por exemplo, ele era de origem mais pobre, ele tinha ali que ralar para conseguir um dinheiro, para conseguir sustentar a sua tia, né, a tia May. Could you pay me in advance? Então era essas histórias que chamavam a atenção do público, porque embora os Estados Unidos fosse ali o país mais rico depois da Segunda Guerra Mundial, a riqueza de empresário não quer dizer a riqueza da população. Então tinha muita gente que passava fome naquele período. Então quando eles viam um herói mais pobre, que ralava, que tinha que trabalhar, eles se sentiam representados. E isso que fez o Homem-Aranha ser um herói tão popular naquele período. Por aqui, gente, tô andando, não sei quanto eu tenho aqui. Tá bom, acho que não é aqui. Tá bom, consegui ficar perdido no jogo da Marvel. Parabéns pra mim. Não é aqui, dá a volta aqui, volta. Muito difícil jogar e falar, cara, você não presta atenção, você só bate. Acho que é pro outro lado aqui, né? Isso aí, cara, agora achamos. Isso porque tem várias setas ali, eu não consegui seguir a seta, que é a coisa mais simples e intuitiva do mundo. Mas voltando então ao assunto, o Stan Lee ele costumava retratar essas questões mundanas dentro de suas obras. Um exemplo disso
Era um medo constante que os americanos viviam, né, com os efeitos da radiação e como isso poderia impactar, porque era uma coisa muito nova. Por isso, praticamente tudo ali nos anos 60 envolvia radiação. A aranha, por exemplo, que vai picar o Peter Parker voltando nele, de início, nas primeiras obras, era uma aranha radioativa, porque era o que estava em voga no momento, era o que todo mundo tinha medo, era o que o pessoal falava. Só que depois esses medos vão mudando, né? Nos últimos filmes do Amigão da Vizinhança, por exemplo, já é retratado uma aranha com modificações genéticas, porque é um medo atual. Possível nanotecnologia, coisas assim são mais retratadas atualmente porque são os medos de agora, são as questões que estão em voga. Então, os quadrinhos eles sempre retratam de uma forma ou de outra. Por exemplo, o próprio Hulk, né, é o fruto da experiência de bombas atômicas, então, além de tantos outros heróis que sofreram, que foram mutados por radiação também. Peraí, difícil aí carregar, hein, capitão? Tá pesado aí. Aí fica os três ali só olhando, o capitão sozinho fazendo a força. Isso aí, por isso que jogos são preparações pra vida. Isso aqui você já sabe como vai ser um trabalho em grupo pra resto da sua vida. É um fazendo e 5 olhando. Mas falando então sobre esse nosso Capitão América do Norte, ele é criado antes mesmo da Segunda Guerra Mundial, né? Ali no final dos anos 30 vai começar a surgir os super-heróis que a gente conhece, né? O Super-Homem vai surgir, o Batman também. Então em 1940, quando já se sabia da possibilidade dos Estados Unidos entrar na guerra, vai ser encomendado ali para alguns roteiristas um herói patriota, um herói que representasse os Estados Unidos na guerra. Então por isso criaram o Capitão América, um cara que veste a bandeira dos Estados Unidos, defendendo ali os interesses dos americanos, né? E criado para enfrentar o inimigo ali do momento. Tanto que no primeiro quadrinho o Capitão América lutava contra o Hitler, né? Aparece ele dando um socão na boca do Hitler. E usando um escudo. Aí você pergunta, mas por que o escudo, né? Para mostrar que os Estados Unidos estavam apenas se defendendo das expansões nazistas e também do exército japonês. Então os Estados Unidos estavam apenas se defendendo, né? Não estava atacando ninguém. Algum grupo, alguém faz alguma coisa para os Estados Unidos antes, e os Vingadores vão lá e apenas se vingam de tudo aquilo. Foi um discurso muito usado pelos Estados Unidos, principalmente depois do 11 de setembro. É mais recente, embora o nome Vingadores exista há muito tempo, né? Foi muito empregado esse discurso de vingança depois do 11 de setembro. E no final das contas, o escudo do Capitão América era copiado de outro personagem, eles tiveram que mudar depois. Peraí, tem que subir aqui? Será que os outros personagens sobem também a escada ou eles vão? Pô, Homem-Aranha pula isso aqui, cara. E por sinal, né, os dois criadores, o Joe Simon e o Jack Kirby, os dois criadores do Capitão América, eles vão acabar indo pra guerra. O Stan Lee também vai, só que o Stan Lee só entra pra escrever o Capitão América na 3ª edição. Eles são convocados pra guerra depois e é nesse momento que o Capitão América vai passar pela primeira crise, porque as histórias vão cair de qualidade e vai se debandar numa crise ainda maior depois da guerra, porque não tinha mais contra quem o Capitão América lutar. No início do Capitão América ele lutava contra nazistas, lutava contra espiões nazistas, né, pessoal que estava infiltrado. Eu já levei esse já. Vai, vamos bater. Só que depois, quando a guerra acaba, não tinha mais contra quem ele lutar. Então ele vai passar um hiato ali, um tempo, sem nenhum inimigo. Só voltando ao auge depois, quando a Guerra Fria se intensifica, que daí surgem novos inimigos, né? O Capitão América vai lutar contra comunistas e tudo mais. Agora, saindo dos quadrinhos, indo pra vida real, né? É importante falar aqui que depois da Segunda Guerra Mundial, na Inglaterra, o Partido Trabalhista Britânico ele vai ter uma grande exposição e vai acabar tirando ali o cargo que era do Churchill, o então primeiro-ministro inglês, fazendo acender ali na Inglaterra o medo dos vermelhos, né? Os comunistas estão chegando, já derrubaram o Churchill, venceram aqui as eleições do Partido Trabalhista, então é bom a gente ficar esperto. É o medo vermelho, né? O medo do fantasma do comunismo, que é uma coisa que praticamente todos os burgueses têm medo. Aí você deve estar se perguntando, né, por que o pessoal tinha tanto medo assim dos comunistas? Basicamente porque o comunismo ele pregava o fim da propriedade privada dos meios de produção. E os países ocidentais mais desenvolvidos, mais liberais, como a Inglaterra e os Estados Unidos, eram cheios de burgueses que tinham esses meios de produção, que não queriam abrir mão deles, que historicamente sempre ocuparam ali cargos políticos para poder se favorecer. Então eles usavam dos cargos políticos para conseguir ali diminuir os impostos que eles vão pagar, para poder... Nossa, eu não derrotei outro negócio ali, eu não bati. O que eu tô fazendo na minha vida que nada faz sentido? Gente, eu tenho que prestar mais atenção nas coisas que eu faço aqui. Então imagina para esses burgueses que tinham os meios de produção, se o Exército Vermelho chegasse, o comunismo, né, as ideias comunistas, e fizessem eles abrir mão ali de todos os seus lucros, de tudo que eles ganhavam em cima dos trabalhadores, né, todas as suas vantagens. Então com esse medo, eles vão começar uma cruzada, uma verdadeira cruzada contra os comunistas. Fora também algumas questões morais, né? O regime comunista da União Soviética pregava um regime ateu. Peraí, vamos usar o spawn aqui. Então as nações que eram católicas tinham medo dessa dessacralização, né, da igreja, que sempre foi uma grande detentora de terras, detentora de riquezas, e acabar tendo que abrir mão disso tudo. A igreja católica que inclusive, peraí, eu tô morrendo, eu tô morrendo. A igreja católica que teve ali o seu acordo com o Mussolini durante a Segunda Guerra Mundial. Peraí, gente, me defende aí, cara. Olha, eu tô usando aqui pra representar o Capitão América, mas como ele tá morrendo e não tá ganhando vida aqui, eu vou usar outra aqui rapidinho, só pra derrotar o Bullseye. O Wolverine, que é sangue nos olhos.
Pronto, cara. Então a gente volta pro Capitão América e ele tá cheio de vida, porque é assim que funciona o videogame. Além de outras questões morais, como a própria descriminalização do aborto, que a União Soviética fez, além de uma reestruturação familiar, tirando a mulher da servidão do lar, né, da obrigação ali de cuidar da casa e colocando a mulher no mercado de trabalho, inserindo ela na carreira científica, como a União Soviética fez. Mas algumas sociedades ocidentais, ainda muito machistas, não enxergavam isso como um avanço. Se nem em 2020 o pessoal aceita isso, imagina em 1900 e Guaraná com rolha, né? Então, em 1947, o Henry Truman, o então presidente dos Estados Unidos, vai lançar o então Plano Marshall, onde ele destinava recursos financeiros, aproveitando agora que os Estados Unidos estavam muito ricos, poder ajudar na reconstrução dos países aliados, dos países capitalistas. Então, se um país quisesse ajuda financeira naquele período para poder se reconstruir, ele tinha que ser aliado dos Estados Unidos. Então, incentivava ali os empréstimos, mesmo com juros altos, a esses países aliados, né, usando os bancos privados americanos, através desse plano chamado Doutrina Truman, que vai ajudar ali principalmente os países já aliados, como a Inglaterra, a França, a Holanda, a Bélgica e até a Alemanha, pelo menos ali o seu lado da Alemanha, né? Porque a Alemanha, já comentei com vocês nos outros vídeos, ela vai ser dividida depois da Segunda Guerra Mundial. Até antes de acabar, na verdade, na Conferência de Alta e de Potsdam já vai ser dividida, e os Estados Unidos vai ficar com a tutela de uma parte dessa Alemanha. Aproveitando aí o fio da meada, aqui já temos um personagem aí criado nesse período aí anti-soviético, que é o próprio Winter Soldier, né? Soldado invernal. Peraí, olha, eu tô levando cor aqui, gente. Porque através desses empréstimos era uma forma de manter esses países sob o controle dos Estados Unidos, porque se parasse de emprestar dinheiro, ia falência. Outra característica dessa doutrina Truman vai ser o conhecido macartismo dos anos 50 e 60. O macartismo, né, que ganhou esse nome por causa do senador Joseph McCarthy, era caça-bruxa a qualquer um que tivesse ligação com comunistas na época. Nessa época, nos Estados Unidos, por exemplo, muitos professores vão acabar sendo perseguidos por supostas ligações, porque esse negócio de falar que professor de história é comunista não é de hoje. Isso aí já existe há muito tempo já. Os países vão tentar organizar uma nova união, uma nova parceria entre todos os países, né, para evitar uma nova guerra mundial, e vai ser uma espécie ali de Liga das Nações 2.0, que foi assinada ali por mais de 50 países e tinha como objetivo tentar manter a paz no mundo. E assim surge a ONU, a Organização das Nações Unidas. A ONU é separada por departamentos, né, como o FMI, o Fundo Monetário Internacional, a Unesco, a Organização para Educação, Cultura e Ciência, além de, claro, da Secretaria de Segurança, que é aí talvez o órgão mais famoso, mais conhecido da ONU, que é composto ali por 5 membros permanentes e 10 escolhidos por um mandato de 2 anos. E agora o negócio tá ruim. Vamos pra baixo que é o teclado funcionando. Em 1948, a ONU vai assinar a Carta dos Direitos Humanos. O Capitão América tá morrendo. O Capitão América tá morrendo. Peraí, deixa eu ir com... Tá bom, vamos pegar o Wolverine aqui pra garantir que o Capitão não morra. Porque se tem alguma vantagem aqui no Wolverine nesse jogo é o fator de cura. É o melhor fator de cura pra você poder bater e não morrer, né? GG, volta o Capitão América, nada aconteceu. E aí tá com a vida cheia. Ah, que maravilha. Já derrota o homem radioativo aí. Mas então, voltando, em 1948 a ONU vai assinar a Declaração dos Direitos Humanos, que vai servir aí como base para muitas constituições que vão vir depois. E enquanto os Estados Unidos toma todas essas ações para poder ter um controle dos seus aliados e tudo mais, a União Soviética também não vai ficar atrás, né? Uma grande potência na época queria bater de frente com os Estados Unidos ali para mostrar seu poder também, né? Em 1949, 4 anos depois da guerra, a União Soviética vai fundar a Comecon, que assim como a doutrina Truman, vai ser ali um incentivo financeiro para os países aliados da União Soviética para tentar reconstruir. Só que a União Soviética não tinha tanto dinheiro como os Estados Unidos, então a reestruturação era muito lenta. É o que vai fazer, por exemplo, na Alemanha surgiu o Muro de Berlim, porque enquanto o lado alemão dos Estados Unidos se reestruturava muito mais rápido, o lado oriental, o lado da União Soviética, se reconstruía a passos muito lentos, então o pessoal acabava fugindo e indo para o lado capitalista para poder ter as vantagens capitalistas ali, é claro, né? Então, por causa disso, a União Soviética, com medo de ficar sem ninguém, sem nenhum trabalhador ali enfraquecer a sua linha de produção, vai acabar criando o Muro de Berlim, que vai se estender até 1989. E é praticamente quando a Comecon funda essa nova frente que vai bater de frente com a doutrina Truman dos Estados Unidos, que é quando a Guerra Fria começa de vez. Tem que subir escadinha? Tem que subir escadinha. Porque tem pulo duplo, mas não consegue subir. E é assim que eles vão fazer, né? Sem nenhum confronto direto entre os dois países, eles vão se enfrentar basicamente com essas alianças militares. Nessa Guerra Fria a gente não teremos ali o eixo e os aliados da Segunda Guerra Mundial, mas nós teremos a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que era a união ali dos países capitalistas em um bloco de defesa militar, enquanto a União Soviética vai fazer, um pouquinho mais depois da morte de Stalin, o Pacto de Varsóvia, que é a aliança militar entre os países socialistas, para bater de frente com a OTAN. Uma guerra para ver quem que era mais forte, quem tinha mais influência no mundo.
E é nesse contexto, então, que nos quadrinhos vão começar a surgir os vilões oriundos da União Soviética. Por exemplo, eu já falei aqui do Soldado Invernal, que é o Bucky, né, o ex-ajudante mirim do Capitão América. Além do Soldado Invernal, o próprio Red Guardian, que é a versão soviética do Capitão América, vai ser criada nesse momento para justificar essa divisão dos dois blocos, né? Criar os bonzinhos, que eram os heróis americanos, e os inimigos, que eram os comunistas. Então, eles sempre faziam questão de firmar essa divisão dos blocos, né? Dividir quem era bonzinho, quem era super-herói, quem era super-vilão. O próprio Thor, aproveitando aqui jogar um pouquinho com ele para vocês terem noção dos poderes dele. Eu já vou contra o vilão. Você que vai dar trabalho. O Thor, ele não vai ter muitos inimigos na Terra, mas dos inimigos que ele vai ter, Atira, vai. Vai acontecer uma coisa. ele vai ter ali as suas lutas, as suas batalhas travadas contra os comunistas, né? Não diretamente, mas algumas referências, como por exemplo o pessoal com boina fazendo referência a Paredão, né? Vai ter um quadrinho que, se não me engano, chama O Prisioneiro dos Vermelhos. Então essas referências que vão construir o personagem nessa Guerra Fria. Peraí, vamos com o Wolverine aqui, que é muito OP. E eu não tenho culpa dele ser OP, né? Tanto de vida que já tira. E você aqui é começar. Tá vendo, ó. O jeito que vai descer na vida. O Wolverine é muito OP nesse jogo, cara. Compra essa. A gente derrota aquele logo pra acabar o serviço. Pronto, ó. O Wolverine é tudo muito mais fácil. Agora a gente usa aqui o Thor, a gente volta aqui pra bater nos botzinhos. Eu não quero bater papo com vocês, cara. Eu tenho que fazer essa coisa. Não adianta, vai. Você viu? O próprio Viúva Negra aqui, ela era uma agente soviética que acabou desistindo da KGB e indo pra SHIELD, né? Pra CIA dos quadrinhos da Marvel. Mais uma representação aí desse período, né, desse embate cultural. No próprio filme do Soldado Invernal, aparece ali uma figura no final que é o Armin Zola, que o pessoal até estranha, né, como que o cara que trabalhava para a Hydra, né, que trabalhava para a Caveira Vermelha, ele acabou indo trabalhar para a SHIELD. De fato, tivemos ali algumas rendições, alguns cientistas que eram nazistas que acabaram trabalhando para os americanos depois da guerra. Os cientistas, né, nada burros, percebendo que os nazistas iam perder a guerra, eles organizam ali uma rendição para o exército americano, né, para evitar que os soviéticos chegassem e pudessem acabar matando eles ou qualquer outra coisa. Eles vão organizar uma rendição onde os Estados Unidos deixaria eles livres, em troca eles davam os projetos que eles estavam desenvolvendo para os americanos. E assim, muitos acabam sendo contratados pela CIA depois. Na ideia ali da corrida espacial, inclusive vários nazistas é que vão trabalhar naqueles projetos de foguetes. E essa operação, né, onde os americanos acabaram contratando os cientistas nazistas por ordem do Pentágono, ficou conhecida como Operação Paperclip. Os soviéticos vão acabar pegando vários projetos depois para utilizar durante a corrida espacial, porque o centro de pesquisa dos alemães ficava do lado oriental, que era do lado da União Soviética depois da divisão. Mas isso fica para o próximo vídeo. No próximo vídeo eu falo um pouquinho sobre a corrida armada, sobre esse desenvolvimento de armas dos países envolvidos na Guerra Fria. E para isso eu vou usar um pouquinho do Homem de Ferro, que eu preciso achar algum lugar aqui para eu trocar de personagem agora. Valeu, galera. Falou!